Psicologia dos sonhos. Sigmund Freud. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. Siga-nos no Instagram. Capítulo 2. O mecanismo dos sonhos. Somos compelidos a supor que uma transformação da cena ocorreu também nos sonhos intrincados. Embora não saibamos se nesse caso houve a realização de algum desejo possível. O sonho citado no início, que analisamos com certa minúcia, deu-nos ensejo em 2 trechos para suspeitar de algo dessa natureza. A análise revelou que minha esposa estava ocupada com outras pessoas à mesa e que eu não gostei disso. No sonho em si ocorre exatamente o oposto, pois a pessoa que substitui minha esposa me dá toda a sua atenção. Contudo, após uma experiência desagradável, pode alguém manifestar algo mais prazeroso do que o desejo de exatamente o contrário tivesse ocorrido, tal como se passou no sonho? O pensamento pungente na análise de que nunca recebi nada de graça está igualmente ligado à observação da mulher no sonho. Você sempre teve olhos tão lindos. Portanto, parte da oposição entre o conteúdo latente do sonho e o conteúdo manifesto do sonho deve ser atribuída à realização de um desejo. Outra manifestação do trabalho do sonho que todos os sonhos incoerentes têm em comum é ainda mais notável. Escolha qualquer exemplo e compare o número de elementos separados nele, ou a extensão do sonho, se foi registrado por escrito, com os pensamentos oníricos produzidos pela análise, e dos quais apenas um vestígio pode ser reencontrado no próprio sonho. Não pode haver dúvida de que o trabalho do sonho resultou em uma extraordinária compreensão ou condensação. A princípio, não é fácil formar uma opinião em relação à extensão da condensação. Quanto mais nos aprofundamos na análise, mais intensamente ficamos impressionados com ela. Não se encontrará no sonho nenhum fator cujos encadeamentos de associações não conduzam em 2 ou mais direções, nenhuma cena que não tenha sido montada a partir de 2 ou mais impressões e eventos. Por exemplo, certa vez sonhei com uma espécie de piscina na qual os banhistas subitamente se espalhavam em todas as direções. Em um ponto da borda havia uma pessoa de pé, curvada em direção a um dos banhistas, como se quisesse arrastá-lo para fora da água. A cena era um emaranhado de microcenas e se constituía da aglutinação da lembrança de um acontecimento ocorrido na minha adolescência e 2 imagens de 2 quadros, um dos quais eu tinha visto pouco antes do sonho. Os 2 quadros eram A Surpresa no Banho, do ciclo de Melusina de Moritz Ludwig von Schwind. Observe os banhistas que no sonho se separam repentinamente, e o Dilúvio, de um mestre italiano. Já o pequeno incidente de minha puberdade foi que certa vez presenciei uma senhora que havia se demorado na piscina até o horário reservado aos banhistas homens, sendo ajudada a sair da água pelo instrutor de natação. A cena do sonho, selecionada para análise, deu origem a todo um conjunto de reminiscências, cada uma das quais contribuiu para o conteúdo do sonho. Em primeiro lugar, veio o pequeno episódio do meu namoro com a minha esposa, ao qual já fiz menção. A pressão de uma mão sob a mesa deu origem no sonho ao debaixo da mesa, para o qual tive posteriormente de encontrar um lugar na minha lembrança. É claro que no momento do episódio não havia nenhuma palavra sobre "me dá toda a sua atenção". A análise me ensinou que esse fator é a realização de um desejo por meio de seu contrário e está relacionado ao comportamento de minha esposa à mesa de jantar no table d'hôte.
Um episódio exatamente semelhante e muito mais importante desse período do nosso namoro, em que ficamos separados durante um dia inteiro, está escondido por trás desta lembrança recente. A intimidade, a mão apoiada no joelho, refere-se a uma conexão bem diferente e dizia respeito a outras pessoas. Por sua vez, esse elemento do sonho torna-se novamente o ponto de partida de duas séries distintas de reminiscências e assim por diante. A matéria dos pensamentos oníricos que foi acumulada para a formação da cena onírica deve ser naturalmente adequada para essa aplicação. Deve haver um ou mais fatores comuns. O trabalho do sonho prossegue com Francis Galton, com suas fotografias de família. Os diferentes componentes se sobrepõem uns aos outros. O que é comum à imagem composta se destaca claramente. Os detalhes opostos se cancelam entre si. Esse processo de reprodução explica em parte as afirmações vacilantes, de uma imprecisão peculiar, em tantos elementos do sonho. Para a interpretação dos sonhos, vale a seguinte regra. Quando a análise revela incerteza, na forma de um ou isto ou aquilo, devemos substituí-la por e, tomando cada uma das seções das aparentes alternativas como uma via de escape separada para uma série de impressões. Quando não há entre os pensamentos oníricos nenhum elemento em comum, o sonho se dá ao trabalho de criar algo a fim de viabilizar uma representação comum nele. A maneira mais simples de aproximar dois pensamentos oníricos, que até agora nada têm em comum, consiste em fazer uma alteração na expressão real de uma ideia que satisfaça uma ligeira reformulação responsiva na forma da outra ideia. O processo é análogo ao da elaboração de rimas, em que a consonância fornece o fator comum desejado. Grande parte do trabalho do sonho consiste na criação dessas digressões, a miúde muito engenhosas, mas outras vezes exageradas, que variam da apresentação comum no conteúdo do sonho, a pensamentos oníricos que são tão variados quanto as causas da forma e essência que dão origem aos sonhos. Na análise do nosso sonho exemplo, encontro um caso semelhante de transformação de um pensamento para que possa coadunar-se com outro, que lhe é essencialmente estranho. Ao prosseguir a análise, deparei-me com o seguinte pensamento. Eu gostaria de receber algo de graça. Mas essa fórmula não é útil ao sonho. Por isso, é substituída por outro. Eu gostaria de desfrutar de algo sem ter que pagar. A palavra cost, custo ou gosto, com sua dupla acepção, é apropriada para a table d'hôte. Além disso, o vocábulo está presente pelo sentido especial do sonho. Em casa, se houver um prato que as crianças recusem, a mãe primeiro tenta uma persuasão delicada, com apenas experimente um pouco, sinta o gosto. O fato de o trabalho do sonho usar sem hesitação a ambiguidade da palavra é certamente digno de nota. A ampla experiência mostrou, entretanto, que se trata de uma ocorrência das mais comuns. Por meio da condensação do sonho, tornam-se explicáveis certas partes constituintes de seu conteúdo, componentes que são peculiares apenas à vida onírica e que não são encontradas no estado de vigília. Tratam-se das pessoas compósitas e mistas, as extraordinárias figuras compostas, criações comparáveis às fantásticas composições da imaginação dos orientais. Basta um momento de reflexão e esses seres são reduzidos à unidade, ao passo que as fantasias do sonho adquirem sempre novas formas, em uma profusão perpétua e inesgotável. Todos estamos familiarizados com essas imagens em nossos próprios sonhos. Múltiplas são suas origens.
Em meu sonho, posso construir uma pessoa tomando emprestada uma característica de fulano e outra de ciclano, ou dando-a a forma de uma ou nome de outra. Posso também visualizar uma pessoa, mas colocá-la em uma situação que ocorreu a outrem. Há um significado em todos esses casos, quando pessoas diferentes são amalgamadas em um substituto. Tais casos denotam um igual a. Uma comparação da pessoa original de um determinado ponto de vista. Comparação que também pode ser realizada no próprio sonho. Via de regra, porém, a identidade das pessoas mescladas somente pode ser descoberta pela análise. E no conteúdo do sonho é indicada apenas pela formação da pessoa combinada, entre aspas. A mesma diversidade em seus modos de formação e as mesmas regras para sua solução valem também para a profusa mescla de conteúdos oníricos, e nem sequer preciso citar exemplos. Sua estranheza desaparece por completo tão logo decidimos não os colocar no mesmo nível dos objetos de percepção que conhecemos quando estamos acordados, mas sim lembramo-nos de que representam a arte da condensação onírica pela exclusão de detalhes desnecessários. Ganha destaque o caráter comum da combinação. De maneira geral, a análise também deve fornecer as características comuns. O sonho diz apenas: todas essas coisas têm em comum o elemento X. A decomposição dessas imagens mistas por meio da análise costuma ser o caminho mais rápido para a interpretação do sonho. Assim, certa vez, sonhei que estava sentado com um de meus antigos professores universitários em um banco, que se remexia em um movimento veloz e contínuo em meio a outros bancos. Era uma combinação de sala de aula e uma passarela rolante. Não levarei mais adiante o resultado posterior do pensamento. Em outra ocasião, eu estava sentado no interior de uma carruagem e no meu colo havia um objeto em formato de cartola, mas que era de vidro transparente. De imediato, a cena me trouxe à mente o provérbio: quem segura firme o chapéu, percorre o terreno em segurança. Com um ligeiro giro, o chapéu de vidro me fez lembrar da luz de Auer, e eu sabia que estava prestes a inventar algo que me tornaria tão rico e independente quanto sua invenção tornara meu compatriota, o Dr. Auer, de Welsbach. Aí eu poderia viajar em vez de permanecer em Viena. No sonho eu viajava com minha invenção, aquela cartola de vidro, que, verdade seja dita, era bastante bizarra. O trabalho do sonho é peculiarmente hábil em representar duas concepções contraditórias por meio da mesma imagem mista. Assim, por exemplo, uma mulher sonhou que carregava uma flor de talo comprido, como na imagem da Anunciação. Maria Castidade é o nome dela. Mas esse talo estava enfeitado com grossas flores brancas, assemelhadas a camélias, contraste com castidade, a dama das camélias. Grande parte do que chamamos de condensação de sonho pode ser formulada assim. Cada um dos elementos do conteúdo do sonho é sobredeterminado pelo material dos pensamentos oníricos. Esse conteúdo não decorre de um único elemento desses pensamentos, mas de toda uma série deles. Estes não estão necessariamente interligados de alguma forma, mas podem permanecer às mais diversas e distantes esferas de pensamento. O elemento onírico representa verdadeiramente toda essa disparidade de material no conteúdo do sonho. Além disso, a análise revela um outro lado da relação entre o conteúdo dos sonhos e os pensamentos oníricos. Assim como um elemento do sonho leva a associações com vários pensamentos oníricos, também, via de regra, um pensamento onírico isolado representa mais de um elemento onírico.
Os fios da associação não convergem simplesmente dos pensamentos oníricos para o conteúdo onírico, mas, ao longo do caminho, eles se sobrepõem, se entrecruzam e se entrelaçam em todos os sentidos. Juntamente com a transformação de um pensamento em cenas, sua dramatização. A condensação é o traço mais importante e mais característico do trabalho do sonho. Até o momento, não temos ideia do motivo que leva a essa compreensão do conteúdo. Nos sonhos complexos e intrincados de que nos ocupamos agora, a condensação e a dramatização não bastam para explicar totalmente a diferença entre o conteúdo onírico e os pensamentos oníricos. Há evidências de que está em ação um terceiro fator, que merece exame meticuloso. Quando cheguei à compreensão dos pensamentos oníricos por meio da minha análise, notei acima de tudo que o material do conteúdo manifesto do sonho é muito diferente daquele do conteúdo latente. Isso é, admito uma diferença apenas aparente, que se dissipa após uma investigação mais detalhada, pois no fim acabo por descobrir todo o conteúdo do sonho realizado nos pensamentos oníricos, quase todos os pensamentos oníricos novamente representados no conteúdo do sonho. No entanto, resta de fato certa diferença. O conteúdo essencial que sobressaiu de forma clara e ampla no sonho deve, após a análise, contentar-se com um papel muito subalterno entre os pensamentos oníricos. Esses mesmos pensamentos que, segundo meus sentimentos, têm direito a reivindicar o maior destaque, ou não estão presentes no conteúdo do sonho, ou são representados apenas por uma ou outra alusão remota em alguma região obscura do sonho. Posso, então, descrever esses fenômenos da seguinte maneira. Durante o trabalho do sonho, a intensidade psíquica de pensamentos e concepções, aos quais o sonho pertence propriamente, flui para outros, que, a meu juízo, não têm direito algum a essa ênfase. Não existe outro processo que contribua tanto para ocultar o significado do sonho e para tornar irreconhecível a ligação entre o conteúdo dele e as ideias oníricas. No decurso desse processo, que chamarei de deslocamento onírico, noto também que a intensidade psíquica, o significado ou a natureza emocional dos pensamentos são transpostos na forma de vividez sensorial. O que estava mais nítido no sonho parece-me, sem maiores considerações, o mais importante. Muitas vezes, porém, em algum elemento obscuro do sonho, posso reconhecer o derivado mais direto do pensamento onírico principal. Eu só poderia designar esse deslocamento onírico como a transvaloração dos valores psíquicos. Os fenômenos não terão sido examinados em todos os seus aspectos, a menos que eu acrescente que esse deslocamento ou transvaloração é partilhado por diferentes sonhos em graus extremamente variados. Há sonhos que acontecem quase sem deslocamento algum. Este tem o mesmo tempo, significado e inteligibilidade que encontramos nos sonhos que registraram um desejo. Já em outros sonhos, nenhum naco sequer da ideia onírica reteve seu próprio valor psíquico. Ou tudo o que era essencial nessas ideias oníricas foi substituído por coisas triviais, embora seja possível encontrar todo tipo de transição entre essas condições. Quanto mais obscuro e intrincado for um sonho, maior será a parcela a ser atribuída ao ímpeto de deslocamento em sua formação. O exemplo que escolhemos para nossa análise mostra, pelo menos, um bocado de deslocamento, que o seu conteúdo tem um centro de interesse diferente do das ideias oníricas. No primeiro plano do conteúdo do sonho, a cena principal parece mostrar que uma mulher quer se insinuar para mim com investidas amorosas. No pensamento onírico, o interesse principal repousa no desejo de desfrutar um amor desinteressado, que,
não custará nada, entre aspas. Essa ideia está por trás da fala dela sobre os lindos olhos e a rebuscada alusão ao espinafre. Se abolirmos do sonho o deslocamento, chegaremos via análise a conclusões bastante acertadas a respeito de dois problemas muito controversos acerca dos sonhos, a saber, o que provoca os sonhos e qual é a conexão dos sonhos com a nossa vida de vigília. Há sonhos que revelam clara e imediatamente suas ligações com os acontecimentos do dia. Em outros, não se encontra nenhum vestígio dessa conexão. Com a ajuda da análise, pode-se demonstrar que cada sonho, sem qualquer exceção, está ligado a nossas impressões do dia. Ou talvez seja mais correto dizer do dia anterior ao sonho. As impressões que fazem, às vezes, de instigadores dos sonhos, podem ser tão importantes que não nos surpreendemos por nos ocuparmos delas enquanto estamos acordados. Neste caso, estamos certos ao dizer que os sonhos dão continuidade aos interesses mais relevantes da nossa vida de vigília. O mais comum, porém, quando os sonhos contêm algo relacionado às impressões do dia, é tratar-se de algo tão trivial, irrelevante e digno de esquecimento, que somente à custa de muito esforço conseguimos recordá-lo. Por conseguinte, o conteúdo dos sonhos, mesmo quando coerente e inteligível, parece dizer respeito às ninharias de pensamento, banalidades tão insignificantes que não merecem o nosso interesse quando estamos acordados. A depreciação dos sonhos se deve em grande medida à predominância em seu conteúdo de trivialidades irrelevantes e imprestáveis. A análise destrói a aparência na qual se baseia esse julgamento depreciativo. Quando o conteúdo onírico não revela nada além de alguma impressão insignificante como fator instigador dos sonhos, a análise sempre indica algum evento significativo, o qual foi substituído por algum insignificante, com que se estabeleceu abundantes vínculos. Quando os sonhos se ocupam de concepções desinteressantes e desimportantes, a análise revela os numerosos caminhos associativos que conectam o trivial ao crucial na avaliação psíquica do indivíduo sonhador. Se o que é insignificante obtém reconhecimento no conteúdo onírico, em vez das impressões, que são de fato o estímulo, ou no lugar das coisas de efetivo interesse, isso é apenas a ação de deslocamento. Ao responder às questões sobre o que incita os sonhos e quais os vínculos deles com os problemas cotidianos, devemos concluir em termos do discernimento que nos foi dado pela substituição do conteúdo manifesto dos sonhos pelo conteúdo latente. Os sonhos nunca se ocupam de coisas que não merecem nossa preocupação durante o dia. E as trivialidades que não nos incomodam não têm o poder de nos acossar enquanto dormimos. No exemplo que selecionamos para análise, o que instigou o sonho? Foi o acontecimento realmente sem importância de um amigo que me convidou para aproveitar uma corrida gratuita no táxi dele. A cena do tap-do-té no sonho contém uma alusão a esse motivo insignificante, pois na conversa estabeleci uma comparação entre o táxi e o tap-do-té. Mas posso indicar o acontecimento importante que tem como substituto o episódio trivial. Poucos dias antes eu havia desembolsado uma grande quantia em dinheiro para um familiar que me é muito querido. Não é de admirar, diz o pensamento onírico, que se essa pessoa é grata a mim por esse gesto, esse amor não é gratuito. Mas o amor que não custará nada é um dos pensamentos principais do sonho. O fato de pouco antes disso eu ter feito várias corridas de táxi com o parente possibilitou que a carona que peguei com o meu amigo me levasse a recordar a ligação com a outra pessoa. A impressão insignificante que por meio
dessas ramificações provoca o sonho é subordinada a uma outra condição que não é válida para a verdadeira fonte do sonho. A impressão deve ser recente, tudo proveniente do dia do sonho. Não posso abandonar a questão do deslocamento onírico sem levar em consideração um processo notável na formação dos sonhos, no qual a condensação e o deslocamento trabalham em conjunto em direção a um fim. Na condensação, já examinamos o caso em que duas concepções oníricas que têm algo em comum, algum ponto de contato, são substituídas no conteúdo do sonho por uma imagem mista, em que o germe distinto corresponde ao que elas têm em comum, e as modificações secundárias indistintas correspondem aos aspectos em que diferem entre si. Quando à condensação se acrescenta o deslocamento, não haverá a formação de uma imagem mista, mas sim de um meio comum que manterá a mesma relação com os elementos individuais que a resultante no paralelogramo de forças com seus componentes. Em um dos meus sonhos, por exemplo, fala-se de uma injeção de propil. À primeira análise, descobri um incidente insignificante, mas verdadeiro, em que a amila desempenhou um papel como a instigadora do sonho. Ainda não posso justificar a troca de amila por propil. Ao conjunto de ideias do mesmo sonho, porém, pertence a lembrança da minha primeira visita a Munique, quando fiquei impressionado com o propileu, a porta monumental no alto da Acrópole. As circunstâncias concomitantes da análise tornam admissível que a influência desse segundo grupo de concepções tenha causado o deslocamento de amila para propil. O propil é, por assim dizer, a ideia média entre a amila e o propileu. Entrou no sonho como uma espécie de acordo, por meio de condensação e deslocamento simultâneos. A necessidade de descobrir algum motivo para esse desconcertante trabalho do sonho é ainda mais necessário no caso do deslocamento do que no da condensação. Embora o trabalho de deslocamento deva ser considerado o principal responsável por não sermos capazes de reencontrar ou reconhecer os pensamentos oníricos no conteúdo do sonho, a menos que o motivo das mudanças seja suposto, é outra forma de transformação, mais suave, que será considerada com os pensamentos oníricos, que leva à descoberta de um ato novo, mas facilmente compreendido, de trabalho do sonho. Os primeiros pensamentos oníricos que são desvendados pela análise a miúde surpreendem por sua formulação inusitada. Não parecem ser expressos na forma sóbria que o nosso raciocínio prefere. Em vez disso, são expressos simbolicamente por alegorias e metáforas, semelhantes à linguagem figurativa dos poetas. Não é difícil encontrar os motivos para esse grau de restrição na expressão das ideias oníricas. O conteúdo dos sonhos consiste principalmente em cenas visuais. Portanto, as ideias oníricas devem, em primeiro lugar, estar preparadas para fazer uso dessas formas pictóricas de representação. Imaginemos que o discurso de um líder político ou de um advogado teve de ser transposto para a pantomima, e será fácil compreender as transformações pelas quais o trabalho do sonho fica limitado por conta das relações com essa dramatização do conteúdo do sonho, entre aspas. Em torno do material psíquico dos pensamentos oníricos, sempre encontramos reminiscências de impressões marcantes, não raro da primeira infância, cenas que, em regra, foram assimiladas visualmente. Sempre que possível, essa parte das ideias oníricas exerce uma influência decisiva sobre a modelagem do conteúdo do sonho. Funciona como um núcleo de cristalização, atraindo e reorganizando o material dos pensamentos oníricos.
Não raro, a cena dos sonhos nada mais é do que uma repetição modificada, piorada por interpolações de acontecimentos que deixaram a impressão marcante. Os sonhos apenas, muito raramente, recriam reproduções precisas e não misturadas de cenas reais. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. O conteúdo dos sonhos, entretanto, não consiste exclusivamente em cenas, mas também inclui fragmentos dispersos e desconexos de imagens visuais, de conversas e até mesmo de pensamentos inalterados. Será talvez pertinente exemplificarmos, de forma sucinta, os meios de dramatização que estão à disposição do trabalho do sonho para a repetição dos pensamentos oníricos na linguagem peculiar dos sonhos. Os pensamentos oníricos que averiguamos na análise apresentam-se como um complexo psíquico cuja superestrutura é das mais intrincadas. Suas partes mantêm uma relação muito diversa entre si. Formam panos de fundo e primeiros planos, estipulações, digressões, ilustrações, demonstrações e protestos. Pode-se dizer que é quase uma regra que uma cadeia de pensamentos seja seguida por outra, que a contradiz. Não está ausente nenhuma característica conhecida por nossa razão enquanto estamos acordados. Para que de tudo isso surja um sonho, o material psíquico é submetido a uma pressão que a condensa em grau extremo, a um encolhimento e a um deslocamento interno que criam, ao mesmo tempo, novas superfícies. Há um entrelaçamento seletivo entre os constituintes mais bem adaptados para a construção dessas cenas. Tendo em conta a origem desse material, há razões para aplicar o termo regressão ao processo. Os encadeamentos lógicos que até então mantinham unida a matéria psíquica perdem-se nessa transformação para o conteúdo dos sonhos. O trabalho do sonho assume, por assim dizer, apenas o conteúdo essencial dos pensamentos oníricos para a sua elaboração. Resta ao trabalho de análise restaurar a conexão que o trabalho do sonho destruiu. Os meios de expressão dos sonhos devem, portanto, ser considerados escassos em comparação com os da nossa imaginação. Embora os sonhos não renunciem a todas as reivindicações de restituição da relação lógica com os pensamentos oníricos. Em vez disso, conseguem, com uma frequência tolerável, substituí-los por características formais próprias. Devido à indubitável ligação que existe entre todas as partes dos pensamentos oníricos, os sonhos são capazes de incorporar esse material em uma única cena. Eles mantêm uma conexão lógica como aproximação no tempo e no espaço, tal qual o pintor que, para compor seu quadro do Parnaso, agrupa todos os poetas que, embora nunca tenham estado todos juntos no pico de uma montanha, ainda assim formam, em termos ideais, uma comunidade. Os sonhos dão continuidade a esse método de apresentação em sonhos individuais e, muitas vezes, quando apresentam dois elementos próximos no conteúdo onírico, asseguram alguma conexão interna especial entre o que ambos representam nos pensamentos oníricos. Deve-se, além disso, observar que, na análise, todos os sonhos produzidos em uma mesma noite dão provas de que se originam da mesma esfera de pensamento. A conexão causal entre duas ideias é ou deixada sem apresentação ou substituída por duas longas porções diferentes de sonhos, uma após a outra. Essa apresentação é a miúde invertida, sendo o início do sonho a dedução e o seu fim a hipótese. Nos sonhos, a transformação direta de uma coisa em outra parece servir à relação de causa e efeito. Os sonhos nunca expressam a alternativa ou um ou outro,
ou isto ou aquilo, mas aceitam que ambas as opções têm direitos iguais na mesma conexão. Quando a fórmula ou é utilizada na reprodução de sonhos, deve ser substituída, como já mencionei, por e. As concepções que se opõem umas às outras são preferencialmente expressas nos sonhos pelo mesmo elemento. Nos sonhos parecem não haver não. A posição entre duas ideias, a relação de conversão, é representada neles de uma forma das mais extraordinárias, expressa pela inversão de outra parte do conteúdo do sonho, como se fosse um apêndice. Mais adiante, trataremos de outra forma de expressar desacordo. A sensação de movimento tolhido, muito comum nos sonhos, serve ao propósito de representar divergência de impulsos, um conflito de vontades. Apenas uma das relações lógicas, a de similaridade, identidade, acordo, consonância, encontra-se em alto grau de desenvolvimento no mecanismo de formação dos sonhos. O trabalho do sonho utiliza esses casos como ponto de partida para a condensação, reunindo tudo o que mostra essa concordância em uma nova unidade. De certo, essas observações curtas e grosseiras não são suficientes como uma estimativa da abundância dos meios formais do sonho, para apresentar as relações lógicas dos pensamentos oníricos. Nesse aspecto, os sonhos individuais serão elaborados de maneira mais adequada ou mais descuidada. Nosso texto terá sido seguido com maior ou menor exatidão. Expedientes auxiliares do trabalho do sonho terão sido levados mais ou menos em consideração. Neste último caso, parecem obscuros, intrincados, incoerentes. Quando os sonhos parecem escancaradamente absurdos, quando contêm em seu conteúdo um óbvio paradoxo, é proposital. Seu aparente desrespeito por todas as afirmações lógicas expressa uma parte do conteúdo intelectual das ideias oníricas. O absurdo nos sonhos denota desacordo, desprezo, desdém nos pensamentos oníricos. Como essa explicação está em total desacordo com a visão de que os sonhos devem sua origem à atividade cerebral dissociada e crítica, enfatizarei meu ponto de vista por meio de um exemplo. 1. Um de meus conhecidos, o Sr. M., foi atacado em um ensaio da autoria de ninguém menos que Goethe, com um injustificável grau de violência, de acordo com a opinião geral. Naturalmente, o Sr. M. ficou devastado por conta do virulento ataque. Ele se queixa disso muito amargamente durante um jantar, mas essa experiência pessoal não faz diminuir sua respeitosa admiração por Goethe. Agora tento esclarecer os dados cronológicos que me parecem improváveis. Goethe morreu em 1832. Como seu ataque ao Sr. M. deve, de certo, ter ocorrido antes, o Sr. M. devia ser, então, um homem ainda na flor da idade. Parece-me plausível que ele tivesse 18 anos. Não tenho certeza, no entanto, de em que ano, de fato, estamos, de modo que todo o meu cálculo cai na obscuridade. Ademais, o ataque estava incluído no conhecido ensaio de Goethe sobre a natureza. O absurdo do sonho torna-se ainda mais flagrante quando afirmo que o Sr. M. é um jovem homem de negócios, sem quaisquer interesses poéticos ou literários. Minha análise desse sonho mostrará o grau de método que existe nessa loucura. O sonho extraiu seu material de 3 fontes. 1. O Sr. M., a quem fui apresentado em um jantar, implorou-me um dia que examinasse seu irmão mais velho, que vinha dando sinais de desarranjo mental. Em conversa com o paciente, ocorreu um episódio constrangedor. Sem motivo aparente, ele revelou algumas das aventuras juvenis de seu irmão. Perguntei ao paciente o ano de seu nascimento. No sonho, o ano da morte.
e o levei a fazer vários cálculos que pudessem revelar a debilidade de sua memória. 2. Um periódico médico que estampava na capa meu nome entre os de outros colaboradores publicou uma resenha devastadora de um livro de F., um amigo meu de Berlim, escrita por um crítico muito jovem e imaturo. Entrei em contato com o editor, que de fato expressou o seu pesar pelo ocorrido, mas não prometeu qualquer reparação. Por causa disso, rompi minhas ligações profissionais com a revista. Em minha carta de desligamento, expressei a esperança de que as nossas relações pessoais não fossem prejudicadas por essa situação. Aqui está a verdadeira fonte do sonho. A recepção depreciativa do trabalho do meu amigo causou-me profunda impressão. A meu juízo, continha uma descoberta biológica fundamental que somente agora, passados vários anos, começa a cair nas graças dos doutos professores e especialistas. 3. Pouco antes, uma paciente me deu o histórico médico de seu irmão, que aos berros de natureza, natureza, tinha perdido o juízo. Os médicos consideraram que suas delirantes exclamações resultavam da leitura do belo ensaio de Goethe e indicaram que o paciente vinha trabalhando demais, com excessivo empenho nos estudos. Expressei a opinião de que me parecia mais plausível que a exclamação natureza deveria ser entendida naquele sentido sexual conhecido também pelos menos instruídos em nosso país. Pareceu-me que essa ideia fazia sentido, porque mais tarde o infeliz jovem acabou por mutilar seus órgãos genitais. O paciente tinha 18 anos quando o surto ocorreu. A primeira pessoa nos pensamentos do sonho, por trás do ego, era meu amigo que havia sido tratado de forma tão escandalosa. Abre aspas. Agora tento esclarecer os dados cronológicos. Fecha aspas. O livro do meu amigo trata das relações cronológicas da vida e, entre outras coisas, correlaciona a duração da vida de Goethe como um número de dias que é, em muitos aspectos, importante para a biologia. O ego é, contudo, representado como um paralítico geral. Abre aspas. Não tenho certeza, no entanto, de em que ano de fato estamos. Fecha aspas. O sonho mostra meu amigo comportando-se como um paralítico total e, portanto, descamba para um amontoado de absurdos. Mas os pensamentos oníricos chegam com ironia. Abre aspas. Claro que ele é louco, um parvo, e vocês são os gênios que entendem de tudo. Mas não deveria ser o contrário? Fecha aspas. Essa inversão ocorreu obviamente no sonho em que Goethe atacou o jovem, o que é absurdo, embora qualquer pessoa, por mais jovem que seja, possa hoje em dia facilmente atacar o grande Goethe. Estou preparado para afirmar que nenhum sonho é inspirado por quaisquer outras emoções que não sejam egoístas. Nesse sonho, o ego não representa de fato apenas meu amigo, mas representa também a mim mesmo. Identifico-me com ele porque o destino da sua descoberta me parece típico da aceitação da minha própria descoberta. Se eu publicasse a minha própria teoria, que enfatiza a predominância do papel da sexualidade na etiologia dos distúrbios psiconeuróticos, verá alusão ao paciente de 18 anos. Natureza, natureza. A mesma crítica seria dirigida a mim, e inclusive agora eu enfrentaria igual desprezo. Quando acompanho de perto os pensamentos oníricos, encontro apenas o escárnio e o desprezo como correlatos do absurdo dos sonhos. É bem sabido que a descoberta de um crânio de ovelha rachado no Lido, em Veneza, deu a Goethe a pista para a chamada teoria vertebral do crânio. Meu amigo se vangloria por ter, em seus tempos de estudante, criado um rebuliço pela demissão de um professor idoso que havia feito um bom trabalho.
incluindo pesquisas nessa mesma disciplina de anatomia comparada, mas que devido à decrepitude tornou-se incapaz de lecionar. A agitação que o meu amigo causou teve êxito, porque nas universidades alemãs não há limite de idade para o trabalho acadêmico. Abre aspas. A idade não é proteção contra a insensatez. Fecha aspas. No hospital daqui, durante anos, tive a honra de servir sob as ordens de um chefe que havia muito fossilizado por décadas a fio. Mostrou ser um notório imbecil. E ainda assim, tinha autorização para continuar atuando em seu cargo de responsabilidade. Uma característica à semelhança da descoberta no lido. Impõe-se aqui a mim. Foi para se referir a esse homem que alguns jovens colegas do hospital adaptaram um dito popular à época. Não foi nenhum Goethe que escreveu isto. Não foi nenhum Schiller que compôs isto, etc. Ainda não esgotamos a nossa avaliação do trabalho do sonho. Além da condensação, do deslocamento e do arranjo definido da matéria psíquica, devemos atribuir-lhe ainda outra atividade. Uma que, com efeito, não é compartilhada por todos os sonhos. Não tratarei exaustivamente dessa parte do trabalho do sonho. Apenas salientarei que a maneira mais rápida de chegar a uma concepção dela é presumir, provavelmente de maneira injusta, que ela só atua a posteriori, depois que o conteúdo do sonho já foi construído. Seu modo de ação consiste, assim, em coordenar as partes do sonho de tal modo que estas se amalgamem em um todo coerente, em uma composição onírica. O sonho ganha uma espécie de fachada que, de fato, não esconde todo o seu conteúdo. Há uma espécie de explicação preliminar a ser reforçada por interpolações e ligeiras alterações. Essa elaboração do conteúdo do sonho não deve ser muito acentuada. O equívoco dos pensamentos oníricos aos quais dá origem é meramente superficial. E nosso primeiro trabalho na análise de um sonho é nos livrar dessas tentativas iniciais de interpretação. Os motivos para essa parte do trabalho do sonho são fáceis de avaliar. Essa elaboração final do sonho deve-se a uma preocupação com a inteligibilidade. Fato que, de imediato, revela a origem de uma ação que se comporta em relação ao efetivo conteúdo onírico, tal como a nossa ação psíquica normal se comporta em relação a alguma percepção apresentada que é do nosso agrado. Assim, o conteúdo dos sonhos fica resguardado sob o pretexto de certas experiências. Em termos perceptivos, é classificado pela pressuposição de que seja inteligível, correndo o risco de ser falsificado, ao passo que, de fato, os equívocos mais extraordinários surgem quando não se consegue correlacionar o sonho com nada que já seja conhecido. Todos estamos conscientes de que somos incapazes de olhar para qualquer série de sinais desconhecidos, ou de ouvir uma conversa com palavras que desconhecemos, sem fazermos imediatamente mudanças perpétuas por meio da nossa preocupação com a inteligibilidade, recorrendo a algo com que tenhamos familiaridade. Podemos chamar de bem constituídos os sonhos que resultam de uma elaboração análoga, em todos os aspectos, à ação psíquica da nossa vida de vigília. Em outros sonhos não existe tal ação. Não se faz nem sequer uma tentativa de trazer à tona ordem e significado. Consideramos que os sonhos são maluquices, porque ao acordarmos é com esta última parte do trabalho do sonho, a sua elaboração, que nos identificamos. Até agora, porém, no que diz respeito à nossa análise, os sonhos, que se assemelham a uma mistura de fragmentos desconexos, têm tanto valor quanto aquele de superfície lisa e lindamente lustrosa. No primeiro caso, somos poupados, até certo ponto,
do trabalho de esquadrinhar a superelaboração do conteúdo onírico. Ainda assim, seria um erro ver na fachada onírica nada mais que a elaboração equivocada e um tanto arbitrária dos sonhos, realizada no âmbito de nossa vida psíquica. Não é raro que na construção dessa fachada sejam empregados desejos e fantasias, já moldados nos pensamentos oníricos. Eles são semelhantes aos da nossa vida de vigília. Os sonhos lúcidos, como são chamados com muita propriedade. Esses desejos e fantasias que a análise revela em nossos sonhos noturnos muitas vezes se apresentam como repetições e remodelações das cenas da infância. Assim, a fachada do sonho pode nos mostrar diretamente o seu verdadeiro cerne, distorcido pela mistura com outros materiais. Além dessas 4 atividades, não há mais nada a se descobrir no trabalho do sonho. Se nos mantivermos bem atentos à definição de que o seu trabalho denota a transferência dos pensamentos oníricos para o conteúdo onírico, seremos obrigados a dizer que o trabalho do sonho não é criativo, não desenvolve fantasias próprias, não julga nem decide nada. Não faz nada além de preparar o material para condensação e deslocamento, e remodelá-lo para a dramatização, à qual deve ser acrescentado o último mecanismo inconsciente, a elaboração explicativa. É verdade que se encontra no conteúdo dos sonhos muita coisa que pode ser entendida como o resultado de outro desempenho de caráter mais intelectual. Mas a análise mostra, sempre de forma conclusiva, que essas operações intelectuais já estavam presentes nos pensamentos oníricos e apenas foram incorporadas pelo conteúdo onírico. O silogismo em um sonho nada mais é do que a repetição de um silogismo nos pensamentos oníricos. Parece inofensivo quando é transferido para o sonho sem modificação, mas torna-se absurdo se no trabalho do sonho for transferido para outro material. Um cálculo no conteúdo do sonho significa simplesmente que houve um cálculo nos pensamentos oníricos. Embora este seja sempre correto, o cálculo no sonho pode fornecer os resultados mais tresloucados pela condensação de seus fatores e pelo deslocamento das mesmas operações para outros materiais. Até mesmo as falas que se encontram no conteúdo do sonho não são composições novas. São uma misórdia reunida a partir de outras falas, conversas ouvidas ou palavras lidas. As palavras são copiadas com fidedigna exatidão, mas a ocasião de sua expressão é bastante esquecida e seu significado sofre violentas modificações. Talvez não seja excessivo corroborar com exemplos essas afirmações. 1. Um sonho bem construído e aparentemente inofensivo de uma paciente. Ela sonhou que foi ao mercado com a cozinheira, que carregava a cesta. Quando pediu alguma coisa ao açougueiro, ele lhe disse: "Isso aí já acabou tudo." E quis lhe dar alguma outra coisa, comentando: "Isto aqui é muito bom." Ela recusou e se dirigiu ao verdureiro, que quis lhe vender uma hortaliça específica, amarrada em maços pretos. Ela disse: "Isso eu não reconheço, não vou aceitar." O comentário "isso aí já acabou tudo" surgiu do tratamento. Poucos dias antes eu mesma explicara à paciente que as primeiras reminiscências da infância haviam desaparecido. Acabaram-se todas. Mas foram substituídas por transferências e sonhos. Portanto, o açougueiro sou eu. A segunda observação, "isso eu não reconheço", surgiu em um contexto muito diferente. Na véspera, a paciente havia repreendido aos berros a cozinheira, que aliás também aparece no sonho. "Comporte-se direito, isso eu não reconheço." Isto é, não reconheço esse tipo de comportamento,
Eu não vou aceitar isso. A parte mais inofensiva dessa fala foi alcançada por meio de um deslocamento do conteúdo do sonho. Nos pensamentos oníricos, apenas a outra parte da fala desempenhou um papel. Porque o trabalho do sonho transformou uma situação imaginária em algo totalmente irreconhecível e inofensivo. Embora, em certo sentido, eu me comporte de maneira indecorosa com essa senhora. A situação que resultou nessa fantasia nada mais é do que uma reedição de algo que realmente ocorreu. 2. Um sonho aparentemente sem sentido diz respeito a números. Ela quer pagar alguma coisa. A filha tira da bolsa 3 florins e 65 kreuses. Mas ela diz: "O que você está fazendo? Custou apenas 21 kreuses." A pessoa que teve esse sonho era uma estrangeira que matriculara a filha na escola em Viena e poderia continuar sob meu tratamento enquanto a filha permanecesse na cidade. No dia anterior ao sonho, a diretora da escola lhe recomendou que mantivesse a criança mais um ano na escola. Neste caso, ela teria conseguido prolongar o tratamento comigo por mais um ano. As cifras do sonho tornam-se importantes se tivermos em mente que tempo é dinheiro. Um ano equivale a 365 dias, ou expresso em valores monetários. 365 kreuses, o que equivale a 3 florins e 65 kreuses. Os 21 kreuses correspondem às 3 semanas que faltavam entre o dia do sonho e o término do período letivo, ou seja, até o fim do tratamento. Obviamente, as considerações financeiras levaram a senhora a recusar a proposta da diretora e são responsáveis pelos valores triviais que aparecem no sonho. 3. Uma jovem senhora já casada há 10 anos soube que uma amiga sua, a senhorita Elise L., mais ou menos da mesma idade, ficou noiva. Isso deu origem ao seguinte sonho. Ela está sentada com o marido no teatro. Um dos lados da plateia está bastante vazio. Seu marido diz a ela que Elise L. e o noivo pretendiam vir, mas só conseguiram alguns assentos baratos, 3 por 1 florim e 50 kreuses. E estes lugares eles não podiam aceitar. Na opinião dela, isso não deveria ter tido tanta importância assim. São de nosso interesse aqui a origem dos números que aparecem no material dos pensamentos oníricos e as transformações pelas quais passaram esses valores. De onde veio a quantia de 1 florim e 50 kreuses? De uma ocorrência banal do dia anterior. Sua cunhada recebera 150 florins de presente do marido e teve pressa para gastar o dinheiro. Rapidamente comprou alguns adornos. Observe que 150 florins equivalem a 100 vezes 1 florim e 50 kreuses. Quanto ao número 3, referente aos ingressos, a única ligação é que Elise L. é exatamente 3 meses mais nova que a mulher que sonhou. A cena do sonho é a repetição de uma pequena aventura pela qual é sempre alvo de jocosas provocações do marido. Certa vez ela teve demasiada pressa para conseguir comprar a tempo ingressos antecipados para determinada peça, e ao chegarem ao teatro, um dos lados da plateia estava praticamente às moscas. Portanto, foi totalmente desnecessário ela ter tido tanta pressa. Também não devemos deixar passar em branco o absurdo do sonho de 2 pessoas comprarem 3 ingressos para uma mesma peça. Agora as ideias oníricas. Abre aspas. Foi uma estupidez me casar tão cedo. Não havia necessidade de eu ter tido tanta pressa. O exemplo de Elise L. me mostra que se eu tivesse esperado, mais tarde teria conseguido um marido. Na verdade,
um marido 100 vezes melhor. Com meu dinheiro, dote, eu poderia ter comprado 3 homens tão bons quanto ele. Fecha aspas. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. Siga-nos no Instagram.